uma pergunta do Marcel Queiroz no nosso WhatsApp. Ele manda: Olá, uma ótima tarde a todos. Gostaria de saber do convidado se, caso focar 100% na causa da diversidade, não estaria correndo o risco de causar uma segregação, porque os parlamentares têm que representar a todos os cidadãos. E também gostaria que ele comentasse sobre o deputado federal Clodovil, que exerceu um mandato super imparcial e visando sempre a dignidade humana, independente do seu gênero e opção sexual. Abraço a todos. Tá aí. Então. Provocativo também. Não, uma ótima pergunta, até para a gente esclarecer. O parlamentar, ele precisa atuar para toda a comunidade, mas só que nós estamos em um momento em que nós não temos parlamentares assumidamente LGBT. A questão da diversidade, ela não é uma pauta única, ela é uma pauta que ela tem que estar incluída nos planos de mandato de todos os parlamentares. Então, quando você tem uma bandeira, não quer dizer que você não vai trabalhar todo o resto, saúde, segurança, aí a inflação que está absurda, a responsabilidade fiscal. A gente tem que trabalhar o todo, mas a gente precisa sim de parlamentares que levantem essa bandeira, porque esses segmentos, eles estão em minoria e eles representam, na realidade, a maioria. Quando a gente olha para a população feminina, ela representa mais de 50% da nossa população no país. Então, a população negra, ela representa também mais de 50% da população do nosso país. Então, quando a gente fala de diversidade, é porque a gente precisa de parlamentares que fomentem essa diversidade, mas que trabalhem também todas as pautas. Agora, quando a gente fala do Clodovil, o Clodovil ele foi um parlamentar eleito, mas que ele não levantou a bandeira LGBT. Ele era assumidamente gay, mas ele não trabalhou pela população. E na época dele a gente sequer tinha alguns direitos que hoje nós temos. Ele poderia sim ser atuante para a população, para a causa. Então, eu como militante LGBT, eu fico triste pela omissão dele no Congresso Nacional, sendo que ele sofreu situações de preconceito durante a vida dele, muito provavelmente. Então, nós como parlamentares, os parlamentares que chegam lá, devem sim promover e fomentar a diversidade. Isso não é uma pauta única, mas é uma pauta extremamente necessária e é um anseio da nossa juventude. A juventude, ela anseia por diversidade, ela anseia por sustentabilidade, ela anseia por pautas que estejam ligadas à saúde mental. Então a gente tem que trabalhar o todo, mas tem coisas que a gente precisa pontuais resolver no nosso Congresso Nacional, que é a falta de representatividade. O nosso Congresso Nacional, ele precisa ser o reflexo da nossa nação. E quando a gente vê que a maioria dos nossos parlamentares são homens, e não é 85%, e isso não é o espelho da sociedade, tem algum erro aí. Quando a gente vê que mais de 50% da nossa população é negra e os parlamentares a gente tem menos de 15%, poxa, a gente precisa trabalhar para resolver isso, né? Perfeito. Porque questão da representatividade. Da representatividade. E o Congresso, você falou do espelho, também funciona no bom sentido do lobby, né? Então você tem bancadas, né, que defendem interesses. Uhum. Bancada da bala, tem bancada do agro, tem a bancada evangélica. Uhum. Você pensa em constituir uma bancada LGBT? Eu acho que uma bancada LGBT seria muito necessária, porque para se aprovar esse conjunto de direitos, né, esse pacote, ele só vai ser aprovado se nós tivermos mais parlamentares LGBTs por todos os estados. Aí até eu conversei uma vez num trabalho de advocacy com a hoje ministra de Relações Internacionais, Marta Suplicy, de São Paulo. Na época que ela era parlamentar, deputada federal, ela fez a primeira proposição para a comunidade LGBT. E quando ela tentava pautar, ela não conseguia. E por que ela não conseguia? Pela ausência de representatividade, imagina. Ela era... Não tinha força para isso. Não tinha força. E nem ela era LGBT. Ela estava fazendo uma coisa extremamente magnífica pela população LGBT. Então, é extremamente necessário que a gente monte um time
um grupo, uma bancada LGBT para ter força para aprovar esses projetos, né? Que na realidade essa legislação, né, ela não existe, mas esses entendimentos eles existem. A gente só precisa fazer com que eles passem pela via certa. E qual é a via certa? É a via típica e correta, que é o poder legislativo. O poder legislativo ele precisa escutar os anseios da nossa sociedade e não o nosso Supremo Tribunal Federal. Mas é muito brilhante o trabalho que eles fazem, porque eles, como guardião da Constituição, eles trabalham em prol daquele segmento, porque senão a gente não teria sequer algum direito para esse segmento da sociedade. Perfeito. Ó, tem uma pergunta aqui pelo aplicativo que se encaixa bem no caso aí do Clodovil, talvez. Ó, Vitor, nós tivemos um vereador que foi eleito por ser gay e sua bandeira era a defesa LGBT. Entretanto, depois de eleito, ele mudou completamente o comportamento e não defendeu a causa. Acho que está falando do Val, né? Sim. Como confiar que seu candidato realmente representará a sua causa? Então, você tem que ver o histórico do candidato dentro da militância LGBT e também as propostas dele para o segmento, né? Então, quando ele tiver um plano de mandato, por exemplo, se isso estiver dentro do plano de mandato dele, o eleitor ele tem que cobrar, né, que ele cumpra com isso. Então, eu não sei se esse vereador em específico, ele tinha isso no plano de mandato dele, ou ele apenas externava, sou LGBT e eu vou lutar pela causa, mas não tinha nada específico. Posso ser justo com o Val nesse lógico, sentido? lógico. Eu particularmente gosto do Val, mas ele não, acho que eu não lembro dele fazer campanha com essa bandeira da questão LGBT. Tá. Ele era um vendedor, comerciante, trabalhava no comércio e eu conheço o Val levantar as bandeiras pelos comerciantes. Inclusive ele fazia parte da diretoria dos sindicatos comerciários e tal. Era no sentido de melhorar as condições dos trabalhadores da Campos Salles e tal, que era o local. Tanto que assim, ele nunca levantou nenhuma bandeira nesse sentido, nem na Câmara e nem antes. Apesar de ser LGBT, ele não foi eleito com essa bandeira, é isso? Nem acho que a maioria dos eleitores deles acho que ele foi eleito pelos trabalhadores do comércio e os amigos, enfim, o pessoal da Vila Regina, onde ele morava, acho que mais nesse sentido. E daí as pessoas discutem se foi um bom parlamentar ou não nesse sentido, mas acho que por essa pauta, acho que as críticas são injustas, porque eu não lembro dele levantando esse tipo de pauta. Eu tenho críticas em relação ao mandato dele, posso ter, mas em relação a isso, não foi uma pessoa... Acho que assim como o Clodovil também não foi eleito com essa pauta, não foi eleito com essa Ou seja, não frustrou a proposta, né? Talvez frustra no sentido de, é uma pessoa que sofre das mesmas coisas que eu, mas não está brigando por mim. Mas não... essa é uma discussão também, porque assim... O fato de eu ser gay, mulher negra e tal, não tem que me obrigar a ser um militante da causa, embora eu seja influenciado. Então, existe um debate nisso também, dentro da própria esquerda, que era assim, tipo, uma mulher entra numa organização partidária, então logo ela já vai ter que puxar a pauta feminista, ela vai ter que fazer uma série de trabalhos, então se coloca um peso nela que não necessariamente ela precisa carregar, e isso vale para a questão LGBT. Ele está completamente correto. A gente não pode obrigar um LGBT a trabalhar pela pauta, porque também a gente não pode arrancar ninguém do armário, por exemplo. Sim. Então, se o sonho de vida daquela pessoa é ser um parlamentar e trabalhar por toda a sociedade ou não trabalhar o segmento, porque ele não é um militante, ele tem esse direito. Mas o bom seria que trabalhasse pela pauta. Mas aí a gente pega como exemplo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Sim. Em que ele se assumiu LGBT, mas ele não tem um histórico de militância LGBT. Por quê? Porque o objetivo de vida para ele era outro. E a gente precisa respeitar, mas só o fato de ele se assumir como LGBT já gera uma reação em cadeia muito positiva para o segmento LGBT. Então a gente não pode obrigar ninguém a lutar pela pauta LGBT, até porque a gente já tem essa militância que luta. Então a militância que luta pelos direitos LGBT entra para a política e trabalha esse segmento. Você teve esperança no Eduardo Leite? Esperança em que sentido? Não, de que ele fosse candidato, né, que ele disputou as prévias no PSDB, acabou perdendo pro Dória, desistiu depois. Mas seria importante para a causa ter um presidente assumidamente LGBT? Seria extremamente importante, porque é o cargo máximo do poder executivo, né, ocupado por uma pessoa assumidamente gay. Por mais que ele não trabalhasse a pauta, é extremamente importante. Imagina, toda a comunidade LGBT iria se ver representada por
presidente, que a gente não tem, né? Não temos. Nós temos já senador assumidamente LGBT, deputados federais, estaduais, vereadores, mas este cargo máximo não temos ocupado por um LGBT. Seria extremamente fantástico, positivo para a causa LGBT. Ó, uma